Boa noite a todos, boa noite a você que nos acompanha pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Desde já convido você a estar curtindo o vídeo desta celebração, também compartilhando com seus amigos e familiares. Não deixe de anunciar o Evangelho, não deixe de levar Cristo às pessoas. Também se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Você vai receber deste jeito todas as nossas missas e estará sempre rezando conosco. Venha, vamos celebrar a fé, vamos celebrar o amor e a misericórdia de Deus. Hoje a nossa igreja celebra a quinta-feira da 34ª semana do tempo comum. Que maravilha! Perseverando no bem, acolher de pé a Jesus em sua volta até nós. Tu és o Rei dos Reis, o Deus do céu deu-te reino, força e glória, e entregou em suas mãos a nossa história. Tu és Rei e o amor é a tua lei. Vos levarei a grandes fontes, dor e fome não tereis. Vós sois meu povo e o vosso Rei, junto a mim vivereis. Tu és o Rei dos Reis, o Deus do céu deu-te reino, força e glória, e entregou em tuas mãos a nossa história. Tu és Rei e o amor é a tua lei. O Senhor fala de paz a seu povo e a seus amigos, e a todos os que se voltam para Ele. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamo-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do fundo do coração. Senhor, que viestes procurar quem estava perdido, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que viestes dar a vida em resgate de muitos, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que congregais na unidade os vossos filhos dispersos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Levantai, ó Deus, o ânimo dos vossos filhos e filhas, para que, aproveitando melhor as vossas graças, obtenham de vossa paternal bondade mais poderosos auxílios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, aproximaram-se os chefes do reino e encontraram Dario orando e fazendo preces a seu Deus. Daniel orando e fazendo preces a seu Deus. Foram ter com o rei e falaram a propósito do decreto. Ó rei, acaso não assinaste um decreto segundo o qual toda pessoa que nos próximos 30 dias dirige oração a qualquer divindade ou homem que não sejas tu, ó rei, seria tirado na cova dos leões? O rei respondeu: o que dizes é verdade, como manda a lei dos medos e persas, e que não se pode violar. Então eles disseram perante o rei: Daniel, um dos cativos de Judá, não fez caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste, mas 3 vezes por dia ele faz suas preces e orações. Ao ouvir isso, o rei ficou muito desapontado e tomou resolução de salvar Daniel, empenhando-se em libertá-lo antes do pôr do sol. Mas aqueles homens se instaram com o rei e disseram: não te esqueças, ó rei, de que é lei dos medos e persas que não se pode mudar nenhum decreto que o rei tenha promulgado. Então o rei deu ordem para buscar Daniel e lançá-lo na cova dos leões, e disse a ele: o teu Deus, a quem prestas culto com perseverança, haverá de salvar-te. Trouxeram uma pedra e colocaram-na sobre a boca da cova, que o rei marcou com seu anel e um dos grandes da corte, para que nada se tentasse contra Daniel. O rei retirou-se para o palácio e foi dormir sem cear. E não quis que lhe trouxessem comida. Além disso, não conseguiu conciliar o sono. Ao raiar o dia, levantou-se o rei e foi apressadamente à cova dos leões. Aproximando-se da cova, chamou por Daniel com voz aflita e disse: Daniel, servo do Deus vivo, teu Deus, a quem prestas culto com perseverança, pôde salvar-te dos leões? E Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive para sempre. Mas meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Os leões não me fizeram mal, porque na presença dele foi provada a minha inocência. Tampouco pratiquei qualquer crime contra ti, ó rei. Com isso, alegrou-se grandemente o rei e mandou tirar Daniel da cova. Quando o retiraram, nenhuma lesão mostrava ele, porque acreditara em seu Deus. O rei mandou vir os homens que acusaram Daniel e os fez lançar na cova dos leões, juntamente com seus filhos e suas mulheres. Eles não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões caíram sobre eles, esmagando-lhes os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que habitavam a terra: que vossa paz se multiplique. Está decretado por mim que, em todo o território do meu império, todos respeitem e temam o Deus de Daniel. Ele é o Deus vivo que permanece para sempre. Seu reino não será destruído e seu poder durará eternamente. Ele é o libertador e o salvador, que opera sinais e maravilhas no céu e na terra.
Foi ele quem salvou Daniel das garras dos leões. Palavra do Senhor, graças a Deus. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor. Geada e frio, bendizei o Senhor. Gelos e neves, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Noites e dias, bendizei o Senhor. Luzes e trevas, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Raios e nuvens, bendizei o Senhor. Ilhas e terra, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição será próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, ontem nós vimos na primeira leitura do livro do profeta Daniel o fim do reinado babilônico. Historicamente, a Babilônia então é invadida pelos medos e persas, dominada, destruída, e agora quem comanda serão esses povos novos, que ainda vão dar continuidade por um tempo ao cativeiro. Mas Daniel, pelo seu empenho, também pelo seu conhecimento, as suas qualidades, também pelos relatos que se contavam e tudo, Daniel ele tem ainda destaque perante a corte do rei.
o rei da época, o rei Dario. Só que, persuadido por alguns nobres, principalmente aqueles que não gostavam de Daniel, principalmente aqueles que ainda estavam furiosos, alguns remanescentes, inclusive do Império Babilônico, fizeram o rei decretar que não se podia rezar a não ser ao próprio rei, como se o rei fosse a divindade suprema. Essa ideia de rei como divindade suprema, a gente sabe historicamente que sempre foi colocada, né, quem tinha essas autoridades, não somente na época de Jesus, mas muito depois também. O rei era uma figura importante, não só pela política, mas também pela pelo seu simbolismo, pelo que ele representava. E ele então fizeram esse decreto. E Daniel desrespeitou, em um certo sentido. Não é que Daniel era contra o rei Dario, não era isso. É que Daniel não deixava a sua fidelidade a Deus. Uma coisa a gente tem que entender, né, por esse relato, que você serve sempre ao Deus vivo. A sua fidelidade, ela sempre tem que estar entranhada pelo Deus vivo. Você pode até sentir essa admiração, esse respeito pelo rei. Você pode até não querer o mal do rei, porque o rei também não era muito ruim. Só que a adoração, a dedicação é sempre a Deus. Esses nobres, então, que vem Daniel rezando, tentam persuadir o rei. Mas olha que interessante, o rei quer ir contra a própria lei que ele assinara. Veja que coisa interessante, a importância que Daniel tem para a história. Daniel fez até com que o rei pensasse na possibilidade de mudar a lei. Porém, nós sabemos que em um reinado, principalmente naquela época, mudar a lei significaria perder o poder, perder o controle. E ele não teve escolha, o rei Dario não teve escolha, senão mandar jogar Daniel na cova dos leões. Mas com uma diferença. E aí que está. Dario já estava quase convertido. Dario simplesmente teve que lançá-lo à cova dos leões. Naquele dia, ou melhor, naquela noite, ele não comeu, foi dormir, não conseguiu dormir, mas ele dizia que o seu Deus te proteja aí. Dito e feito, Daniel sai da cova dos leões e nenhum mal acontece a ele. Então Dario usa da sua autoridade para jogar nessa mesma cova esse povo indigente. E os leões logo atacaram. Isso mostra para a gente que a fidelidade a Deus, ela é muito maior do que qualquer coisa que existe. O leão, o rei da selva, né, é um símbolo de poder, de força que a gente tem, né, por analogia, um animal bem selvagem, feroz, se curvar, porque um anjo do Senhor protege. Deus sempre protege aqueles que a Ele recorrem. E é interessante que Dario, vendo tudo isso, ele decreta que, então, nós teremos que servir ao Deus de Daniel, o Deus vivo. O testemunho de um homem faz com que se converta um reinado. E o nosso testemunho? Nosso testemunho muitas vezes é muito falho, né? Jesus aqui, ainda contemplando Jerusalém, olhando aquele povo que ainda olhava, que ficava admirando pedras, admirando estátuas, beleza exterior do templo, Jesus continua com a sua tristeza por ver que o coração do homem às vezes não é convertido. Muitas vezes o homem ainda continua olhando para o que é exterior, olhando para estereótipos, olhando para aquilo que em si mesmo não traz absolutamente nada, esquecendo de ver o interior, esquecendo de ver o coração, esquecendo de ver o sentido que brota disso. E profetiza a triste destruição de Jerusalém do templo, coisa que realmente acontece no ano 70. Também Jesus faz uma segunda previsão aqui sobre os povos que serão mortos. Nós temos as grávidas
que simboliza uma mulher grávida aqui? Além de ser propriamente a beleza da maternidade, mas é também aquelas pessoas que estão prontas para dar continuidade às linhagens. Você que ainda está trabalhando, você que está aqui, você que está lá, fica onde você está. Não devemos, como Jesus quer mostrar aqui, que ao ver as coisas que estão para acontecer nos tempos, nós fiquemos assustados. Deus, Ele não quer pôr medo. Muitas vezes ao ouvir essas escrituras, nós temos até um pouco de medo, apesar que o medo somente dá em pessoas que sentem-se culpadas, né? Aquele que sempre está com Deus não tem medo da morte, não tem medo da vida eterna, do julgamento, de absolutamente nada. Então, se você tem a consciência tranquila, se você está na presença de Deus, se você testemunha o Deus vivo, se você faz a vontade de Deus, você tem que professar a sua fé. O início da igreja foi assim. Perseguições, mesmo depois da tomada de Jerusalém, havia as perseguições, muitos embates, muitos problemas. Nós vivemos hoje um mundo tão pacífico nesse sentido, né? As religiões, embora existam algumas discussões em forma de credo, em forma de profissão de fé, nós não vemos assim tanta perseguição, pelo menos aqui. Mas naquela época, muitas perseguições haviam. Mas a perseverança no Deus é que traz a verdade. Isso faz com que nós nos admiremos quando Jesus voltar. Como ele mesmo fala, vocês vão ver isso acontecer. Os sinais dos tempos, meus irmãos, são sinais que estão aí. Jesus mesmo mostra que os sinais estão no sol, na terra, nos lugares. Olha só os eventos climáticos. Olha só as próprias aparições de Nossa Senhora, que fizeram algumas manifestações, como Fátima, o milagre do sol. Olha só o que o mundo vem acontecendo. Não podemos dizer com certeza que estamos próximos do fim do mundo, porque isso somente Deus sabe, nem o próprio Cristo sabe. Mas nós podemos dizer que, enquanto a humanidade continuar na sua autodestruição, enquanto nós continuarmos explorando a natureza, a vida humana, estivermos explorando a fé, o mundo vai caminhando para o seu fim. E o fim é a volta de Cristo. Tudo quando começar a acontecer, diz Jesus aqui, e é bonito esse último versículo, porque ele nos faz chamar uma reflexão muito importante. Da mesma maneira que Daniel confiara e permaneceu quieto na cova dos leões, deixou que Deus fizesse o trabalho dele através do seu anjo, aqui nós vemos que Jesus fala, vocês têm que levantar e erguer a cabeça. Por que ele fala isso? Ele não fala outra coisa. Estar em pé é sinal de prontidão, é sinal de estou aqui, Senhor, pode contar comigo, eu estou em atenção, eu estou pronto. A cabeça levantada não é somente um símbolo de você olhar para o céu e ficar olhando, mas você tem que ter a sua dignidade é a dignidade de filho de Deus, a sua dignidade é a dignidade de cristão, a sua dignidade é a dignidade do cidadão do céu. Por isso, nós não podemos abaixar a cabeça, somente em adoração a Deus. Aí sim, mas nós devemos estar em prontidão e dizendo, Senhor, estou aqui. Eu sei que a minha redenção está se aproximando, eu sei que o Senhor está voltando. Repito, tudo isso não é para causar em nós medo, mas é para causar em nós a reflexão de que a nossa vida precisa cada vez mais mudar. Cada vez mais a nossa conversão é necessária. Cada vez mais nós precisamos nos configurar a exemplo do próprio Deus. Por isso, então, vamos rezar. Vamos pedir que o Senhor nos ajude nessa conversão diária. Que o Senhor nos ajude a suportar as tentações, suportar aqueles que nos desejam o mal, como quiseram de Daniel, como quiseram de Jesus. Vamos pedir que o Senhor nos auxilie nessas tentações, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor possa fazer as maravilhas
que Ele fez na vida de Daniel, também a nossa. Vamos rezar. Pai bondoso, tudo o que temos de bom é de vós que recebemos, mas nossas necessidades continuam grandes. Confiantes, ainda ousamos pedir, rezando: Senhor, escutai nossa prece. Dai-nos a colher agradecidos vossa própria vida, que nos ofereceis no seguimento de vosso Filho Jesus. Rezemos. Senhor, escutai nossa prece. Dai à Igreja anunciar o Evangelho que vós destinais a todos, também àqueles que hoje o recusam. Rezemos. Senhor, escutai nossa prece. Dai-nos venerar sempre a bem-aventurada Virgem Maria, acolhendo a suprema graça que nos traz vosso Filho Jesus. Rezemos. Senhor, escutai nossa prece. Ó Deus, ajudai-nos a alegrar vosso coração de Pai, acolhendo e vivendo os incontáveis dons que vós estáis sempre a nos oferecer. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejais, Senhor, pelos dons que apresentamos. Bendito pelo pão, bendito pelo vinho, bendito sejais também pela graça no caminho. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre.
Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor, pelos dons que apresentamos. Bendito ser pela fé, bendito pela Igreja, bendito sejais também pela graça na peleja. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, estes dons que nos mandastes consagrar em vossa honra, e para que eles nos tornem agradáveis aos vossos olhos, dai-nos guardar sempre os vossos mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Leão, com o nosso Bispo Moacir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Todo poder foi-me dado no céu e na terra, afirmou o Senhor. Este Rei defenderá os que são pobres, os filhos dos humildes salvará. Tanto tempo quanto o sol há de viver,
Todo poder foi-me dado no céu e na terra, afirmou o Senhor. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos, diz o Senhor. Oremos. Fazei, ó Deus Todo-Poderoso, que nunca nos separemos de vós, pois nos concedeis a alegria de participar da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, sim há de ser a vinda do Filho do Homem.